E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Química. Nós estávamos falando sobre Idade Moderna e havíamos conversado bastante sobre o desenvolvimento principalmente do método nos vídeos passados. E hoje então eu vou começar a falar sobre um grande cientista que foi responsável pelo estudo dos gases. Mais especificamente nós vamos falar sobre Robert Boyle. Robert Boyle nasceu na Irlanda em 1627 e viveu até 1692. Ele vem de uma linhagem nobre, sendo o primeiro filho de um conde, no caso Richard Boyle, conde de Cork, sendo um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. E ele tendo então essa posição tanto quanto mais privilegiada, ele conseguiu ter contato com os documentos originais de Galileu Galilei e também com os documentos de René Descartes. Além disso, ele também foi muito influenciado por um dos cientistas que nós falamos no vídeo passado, no caso, Van Helmont. Robert Boyle ele iniciou seus estudos em casa e depois ele passou para o Eton College e complementou ainda seus estudos indo para França, Itália e Suíça. E com isso, então, ele constituiu uma fundação muito boa nos seus estudos, sendo que em 1662, quando ele já tinha chegado a uma posição de importância na sociedade, ele funda a Royal Society, na Inglaterra, ou seja, uma das academias de ciência mais importantes da história. E com essa fundamentação, então, que ele conseguiu rodando a Europa, ele criou uma frase que dizia nullius in verba. E o que isso significa? Ela vem do latim e significa nada à palavra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra de uma pessoa, ela não tem importância se não haver como ela ser provada. Começa a se dar mais importância agora a coisas que podem ser provadas, ou seja, tudo aquilo que tem um método científico por trás é relevante. Mais especificamente no trabalho de Robert Boyle, nós podemos enumerar várias coisas que ele fez, como por exemplo, a lei dos gases, que é o que leva o nome dele. Temos também o indicador colorido para ácidos, ou seja, ele trabalhou na área da química de uma forma bastante importante, gerando o indicador ácido-base, que no caso era proveniente de xarope de violeta. Ele fez um melhoramento da máquina de Otto von Guericke, que no caso era a bomba de vácuo. Ele fez também um melhoramento no termômetro de Galileu, lembrando que ele teve contato com os manuscritos de Galileu. Ele fez com que houvesse o abaixamento do ponto de ebulição dos líquidos no vácuo, ou seja, algo que era bastante inédito na época, porque tudo que tinha vácuo era algo inédito naquele período. Ele acabou também refutando a teoria dos elementos de Aristóteles. No caso, Aristóteles, a gente vê nos vídeos anteriores, ele falava sobre os 4 elementos que fazia com que as coisas existissem, né? Então nós temos o ar, o fogo, a água e a terra. Então ele refuta isso. Ele descobriu a acetona. Ele também conseguiu isolar hidrogênio. Ele conseguiu provar que o ar é uma mistura, né? Hoje nós sabemos que praticamente 70% do ar é composto de nitrogênio, né? Ele descobriu a fosfina. Ele descobriu também o sulfato de mercúrio, o álcool metílico, ele conseguiu fazer a água sublimar, ele descobriu o fósforo e também ele fez o quê? Ele fez com que surgisse a noção de elemento químico. Nós vamos ver que isso é muito importante no que, mais para frente, Dmitry Mendeleev vai fazer. Que no caso é montar uma tabela com os elementos químicos baseado no número atômico de cada um. Então o Dmitry Mendeleev vai se utilizar dessa noção de elemento químico mais rebuscada e montar uma tabela periódica dos elementos. Então dentro dessas descobertas que ele fez, vamos tentar pegar as mais importantes e começar a destrinchar elas um pouco. Bom, ele faz o que então? Em 1661 ele escreve um livro chamado O Químico Cético. Notem que agora ele já está falando de químico e não mais de alquimista, onde ele já estava abandonando a ideia da teoria dos 4 elementos de Aristóteles, como eu disse anteriormente. Aqui ele fala o seguinte, que qualquer substância que não pudesse ser decomposta em outras substâncias seria ela um elemento. Então, como eu disse, Dmitry Mendeleev vai utilizar isso mais para frente para criar a tabela periódica. E ainda também ele ajuda no surgimento da teoria atômica da matéria, né? Sendo que ele sugere a ideia de composto, sendo que nesse caso acreditava-se que os metais eles não eram elementos químicos. Na realidade, muitas das coisas que eram consideradas metais, na realidade eram ligas, e que eram compostas por 2 metais.
Todavia, no final do século XVII e início do século XVIII, o que estava na moda entre os químicos era o estudo dos gases, né? Então se procurava muitos gases. Como eu disse anteriormente, né? O Robert Boyle conseguiu mostrar que o ar mesmo é formado por vários gases. Então era meio que a moda dos químicos estudar gases. Todavia, a grande descoberta que ocorreu nesse período foi a descoberta do fósforo. Então isso aqui é quase que um parênteses aqui no nosso estudo, né? Por quê? Porque é a descoberta do primeiro elemento químico desde a Idade Média. Sendo que esse elemento químico ele acabou sendo reportado por Brand em 1669, por Kunkel em 1676 e por Robert Boyle em 1680. Sendo que Brand ele descobriu o fósforo de forma acidental e vendeu a ideia, no caso, o método de obtenção do fósforo, para um cara chamado Johann Kraft, que saiu pela Europa demonstrando e ganhando muito dinheiro com o próprio fósforo, né? Como extrair ele e utilizar ele para determinadas coisas. Mas precisamente, Robert Boyle ele descobre de forma independente e publica o método de fabricação do fósforo em 1680, ou seja, ele acaba com a graça do Johann Kraft, porque agora ele tornou público a forma como que se produz o fósforo, ou seja, não se tinha mais essa mágica que o Johann Kraft levava para as pessoas. Qualquer um agora poderia produzir fósforo desde que tivesse maquinário e os compostos específicos para conseguir extrair o elemento das substâncias em que ele estava inserido. E o Robert Boyle ele conseguiu descobrir uma coisa muito interessante, que é a seguinte: o fósforo ele só vai brilhar, ou seja, ele só vai estar incandescente na presença de oxigênio. Ou seja, quando eles levavam o fósforo para bomba de vácuo, ele não queimava. Por quê? Porque estava se removendo o ar da bomba. Ele também veio a reportar coisas mais curiosas, né? Como por exemplo, o fósforo ele vem a brilhar dentro de óleo de oliva, mas não em óleo de anis ou óleo de noz moscada. Provavelmente por causa dos compostos que tem ali no meio que não permitem a oxidação do fósforo. E outra característica que ele conseguiu perceber também é que o ar ao redor do fósforo, né, quando ele está queimando, ele adquire um cheiro específico, né, um odor na realidade, que é o odor específico de ozônio, ou seja, o fósforo ele faz com que o oxigênio seja reduzido e venha assim formar a molécula de O3, ou seja, de ozônio. Ele também descobriu que o fósforo ele produz um ácido, né? No caso o ácido fosfórico. Só que para isso havia necessidade de se produzir um óxido, né? Que no caso é o P2O5, e que depois adicionado em água haveria a formação do ácido fosfórico. Então eu fecho esse parênteses aqui, né? Porque é bastante importante isso sobre o Robert Boyle, que mostra que ele era um cara bastante habilidoso, né, para descobrir métodos. Outras características assim que o Robert Boyle desenvolveu dentro da pesquisa foi o estudo da combustão e da calcinação. Então esse aqui é o último tópico que a gente vai falar antes de começar a entrar na própria lei de Boyle. No caso da combustão, propriamente dita, o que é? É quando você pega um composto orgânico, adiciona energia e um comburente, no caso oxigênio, e então ele entra em combustão. Então ele pega fogo, ou seja, para você fazer algo pegar fogo, para você fazer algo se consumir em chamas, existe a necessidade de você fornecer energia, um comburente e um combustível, que no caso pode ser um composto orgânico. Já uma calcinação não tem essa necessidade. A calcinação, no caso, pode ser você utilizar uma lupa, convergir raios de luz e aquecer tanto o composto que ele passar de um estado físico para o outro sem a necessidade de que haja o comburente. Então, o que era interessante disso daí, da calcinação? Que você podia pegar um composto, adicionar ele dentro de uma bomba de vácuo feita de vidro e com o uso de lupas convergir raios solares na direção desse composto ou desse elemento químico que estava sendo adicionado dentro de uma câmara e fazer com que ele aquecesse tanto que ele entrasse numa combustão sem que houvesse a necessidade de um comburente, ou seja, ele estava sendo calcinado. Dentro dessas observações, ele viu o quê? Que todos os metais, exceto ouro e prata, formavam resíduos, o que eles chamavam de cal na época, né? Que surgiam após serem calcinados. Por isso o nome cal. E um fato muito interessante que eles descobriram, que é o quê?
esse cal, ele pesava mais do que o produto anterior, né? Ou seja, quando você queimava ele estava fazendo com que absorvesse certas coisas da atmosfera. Obviamente, não aqueles que estavam dentro de uma bomba de vácuo, mas sim quando você pegava um composto e convergia os raios solares sobre ele iria reagir com parte da atmosfera e fazer com que a massa aumentasse. Por quê? Porque o oxigênio da atmosfera iria reagir com o metal ou com o composto que você estava calcinando. Esse composto então iria formar um óxido e então a sua massa seria aumentada. Na teoria deles, e nós vamos ver que essa é uma teoria muito importante para o período, é que, no caso, por exemplo, se você estava calcinando um metal, o que acontecia é que aquecia tanto, mas tanto metal, que ele perdia um fluido imaterial. Fluido esse nós vamos ver que vai levar à teoria do flogístico, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E dessa forma, então, com a perda desse flogístico, desse líquido que ele teria no seu interior, ele ficava mais denso. Então vamos falar agora da sua famosa lei, ou seja, a lei de Boyle. O que ela enuncia? Ela enuncia que a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de gás confinado são inversamente proporcionais se a temperatura permanecer constante em um sistema fechado. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que quanto maior a pressão nós fornecemos ao sistema, no sistema gasoso, no caso, menor será o volume dele. E quanto maior o volume, menor será a pressão. Vocês já fizeram aquele teste, por exemplo, da seringa? Onde nós temos uma quantidade de gás dentro da seringa e no início, quando nós empurramos o êmbolo, que existe bastante volume ali dentro, ou seja, regiões onde o gás não está comprimido, é fácil de empurrar. Só que quando nós começamos a diminuir bastante o volume, nós começamos a perceber que temos que fazer mais pressão para empurrar o êmbolo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as moléculas do gás estão se aproximando bruscamente. O Boyle, na época, ele dizia que as moléculas eram coisas semelhantes a esponjas ou mesmo molas, porque quanto mais você aperta elas, mais comprimidas elas ficam e mais difícil de empurrar elas ficam, ou seja, existe uma resistência. Então Boyle queria dizer o quê? Ele quer dizer que quando você aumenta demais a pressão, o volume tende a ficar muito pequeno. Ou seja, o que Boyle quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma relação direta e que se você aumentar a pressão, você tem que aumentar o volume do sistema para que esse se mantenha estabilizado. Ou seja, se eu aumentar 3 vezes a pressão, eu teria que aumentar 3 vezes o volume. E o mesmo caso se eu diminuísse a pressão. Em outras palavras, essa lei ela afirma que o produto da pressão e do volume é uma constante para uma devida massa de gás, confinado enquanto a temperatura for constante. Uma coisa interessante sobre essa lei é que na realidade essa lei ela tem o nome de Boyle. Por quê? Porque Boyle enunciou ela em 1662. Só que em 1676, um outro cara chamado Edme Mariotti também enunciou a mesma coisa. Mas aí vocês podem perguntar, né? E por que então adicionar o nome Mariotti à lei? Porque ela também é conhecida como Lei Boyle-Mariotti. Isso se dá porque quando o Mariotti descobriu isso, ele não tinha tido contato com os documentos de Boyle. Ou seja, nesse período, mesmo havendo já o surgimento de academias de ciência, o conhecimento ele se dissipava de forma muito lenta pela Europa. Imaginem, tudo era movido a cavalo nessa época, ou a barcos, né? Então para você ir de um local ao outro, levava semanas. E se levava semanas, a informação às vezes podia se perder no meio do caminho. E uma coisa interessante que nós podemos ver na lei, tanto de Boyle como de Mariotti, é que eles foram muito influenciados pelo Descartes. Por quê? Porque na lei dos dois, nós podemos ver o quê? Que existe o desenho de um gráfico. No caso, a lei diz o seguinte, que em um gráfico de pressão por volume, sob uma temperatura constante, o produto entre a pressão e volume deveria ser constante, se o gás fosse perfeito. Logo, nós podemos ver o que então? Podemos ver que a ciência, no caso a química, nesse caso a fisicoquímica, né, porque isso aqui é muito relacionado com física, ela acaba agora fazendo com que você tenha necessidade de criar um método,
fazer o experimento, relatar o experimento, relatar os dados que você obteve e, por fim, demonstrar isso na forma de gráficos. Então, tanto o método quanto a forma de relatar as coisas acaba sendo mais rebuscada. Então eu quero agradecer a todos que vêm contribuindo, mandando perguntas, tanto aqui no canal quanto no blog, que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Quero pedir, se possível, curtir aqui o canal, visitar o blog, deixar perguntas, se possível compartilhar as publicações do blog e o vídeo aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.